Agora, dando sequência ao trabalho, painel Sustentabilidade, Inovação e Design como pilares da internacionalização. Muito bem. Vamos convidar ao palco Carlos Moreira. Por favor, Carlos Moreira, nossa saudação. Carlos é mestre em administração de empresas com foco estratégico pelo INSPER, MBA em gestão estratégica e econômica de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, pós-graduado em Valuation, avaliação de empresas, fusões, aquisições e ações pela FIA USP, pós-graduado em consultoria empresarial pela FIA USP, pós-graduando em inteligência de mercado também pela FIA USP, formação executiva pela Nova School of Business Economics, pós-graduado em gestão financeira pela Unip, graduado em administração de empresas pela Faculdade de Direito e Administração da FEB, atualmente é diretor de projeto do Think Plastic. Obrigado pela presença. Nossa moderadora, Gabriela Scarlett de Oliveira. Por favor, Gabriela. Obrigado pela presença. Gabriela, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina, técnica extensionista do Programa de Qualificação para Exportação PEX. Obrigado, Gabriela, pela presença. E diretamente de Portugal, já na tela conosco, online, a Catarina Faria, graduada em licenciatura em Engenharia do Ambiente, atualmente é técnica em Economia Circular e também Ambiente no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, em Guimarães, Portugal. E é direto de Portugal que a Catarina está conosco, a quem agradecemos a presença. Também muito bom tê-la com a gente. Gabriela, por favor, nosso bom dia. Bom dia a todos. Bom dia quem está presencialmente aqui e online, tá? Gostaria de agradecer, em nome do Integra, a presença do Carlos presencialmente aqui com a gente, do Think Plastic Brasil, projeto setorial da PEX Brasil, com o Instituto Nacional do Plástico, e a Catarina Faria, né, que é do PIEP, lá de Portugal. E nós hoje vamos trazer um pouquinho mais aí sobre, né, a inovação, sustentabilidade, design como um grande potencial e uma grande importância na hora de falar de internacionalização de empresas. Carlos, você iniciando, eu vou deixar aí você falar um pouquinho mais a respeito disso para nós. Prefeita Gabriela, muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, temas super relevantes, ainda consagrado de apresentar pós ouvir falar de embalagem, que é uma de nossas verticais, que trabalhamos com embalagem. É uma das mais, eu dizer para vocês, importante dentro do nosso portfólio, porque ela representa 70%, né, das nossas exportações hoje, sendo os mercados argentinos e estadunidenses, os principais destinos das exportações de embalagem. Muito obrigado. Bom, aqui nós vamos falar um pouco para vocês, eu vou tentar colocar primeiramente uma distinção quando se fala de exportação e internacionalização, isso é importante, essa forma teórica, né, que a gente vem mudando o mindset junto ao setor de transformados plásticos, porque a exportação, vocês vão ver que faz simplesmente parte do processo de internacionalização. Então, para você colocar uma cultura exportadora na empresa, você precisa que ela faça um planejamento estratégico de longo prazo para esse processo. Depois eu vou falar um pouco, rapidamente, como o Think Plastic Brasil está de forma organizada estrategicamente, para que consigamos, de fato, trabalhar esses três temas tão importantes, que é a sustentabilidade, inovação e design no processo de internacionalização. Depois, rapidamente, vou falar um pouco para vocês de que forma estamos estruturados com eixos estratégicos que vão nos delinear para desdobrar, junto ao setor de transformados plásticos, tá, todos os projetos e alcançar as nossas metas. E, por último, 3 cases de sucesso bem rápido de empresas que vale a pena vocês conhecerem, que já há empresas brasileiras sendo consagradas no mercado internacional, de referência, de cases de sucesso. Então, para começar, a gente sempre brinca que o Think Plastic Brasil está levando brinquedos para divertir crianças, Think Plastic Brasil está embalando,
ele está construindo, está mobiliando, decorando lares de forma consciente para o mundo moderno, e principalmente com a entrega da sustentabilidade, inovação e design. Então, como eu disse, de forma teórica, qual é a diferença? Muitos ficam perguntando qual é a diferença de exportação e internacionalização. Na verdade, a exportação ela é simplesmente o início do processo de internacionalização. Uma empresa, quando ela começa a exportar, por exemplo, quando ela vai para um país, ela está no seu início da exportação, a primeira coisa que ela vai fazer é a adaptação de produto. Queira sim, queira não, ela já está com o olhar clínico para começar ali a fazer suas mudanças em seus produtos, e com essa mudança interna, ela tem que fazer uma série de realinhamentos operacionais que leva a empresa a ser mais criativa que as demais que estão no mercado nacional. Uma empresa que está num processo de internacionalização, dentro das estratégias de Potter, por exemplo, ela já está ganhando um poder de barganha junto aos seus fornecedores, bem como aos seus clientes, porque elas se começam, de fato, a tornarem competitivas. Muitas das empresas, às vezes, elas param no meio, não terminam toda a lição de casa para começar a internacionalizar. E isso, sim, é o que nós chamamos, dentro do Think Plastic Brasil, que são empresas que ainda não têm a cultura exportadora. Em 2016, tivemos que fazer um turnaround dentro do programa para entender como que nós mudaríamos esse mindset da empresa. Uma das coisas, infelizmente, o colega que estava sentado aqui anteriormente, ele disse de legislação. Então, dentro do Think Plastic Brasil, por ser uma instituição, uma entidade de classe que não visa fins lucrativos, nós mudamos o mindset que nós teríamos que ser uma empresa de consultoria. Então, internamente, nós nos enxergamos como consultores, mas não como entidade de classe. Porque só dessa forma nós vamos entender o quão nós temos valores que podemos entregar e transferir conscientemente para as nossas empresas clientes. Não vou citar nem associadas, mas são empresas clientes. Tá? Então, essa é a grande diferença da exportação, que eles sempre me perguntam, que ela é o início do processo de internacionalização. A empresa começa a levar seus produtos para fora, começa a se adaptar, depois da adaptação ela começa a criar para atender já demandas que, às vezes, não estão sendo atendidas por nichos, etc., até mesmo por meio de joint venture, aliança estratégica, abrir um escritório de representação em outro país, bem como abrir uma planta fabril. Esse conceito é importante para vocês entenderem os outros slides que estão por vir. Bom, a estratégia do Think Plastic Brasil, só para vocês entenderem, o Think Plastic Brasil nasceu em 2003, que foi uma parceria com a Apex Brasil e INP. O INP tem uma governança muito forte, junto com ele está a Biquim, está o Ciresp, né? Nós temos também, junto com ele, a Abiplast. Na época, também, nós já tivemos a Abimac, mas hoje nós estamos com essas 3 instituições que fazem parte do conselho do INP. Então, o Think Plastic Brasil, com essa mudança de mindset em 2016, nós mudamos um pouco o seu modelo de negócio, que ele foi para um portfólio de soluções, tá? Que apoia o setor de transformados plásticos no processo de internacionalização. Eu fico muito feliz quando, ontem, não estando presente aqui na abertura, mas ouvindo, porque eu estava a caminho, mas ouvindo, falar muito da palavra governança. Isso me deixa feliz, porque é um tema que nós tratamos com muito afinco e respeito dentro do Think Plastic Brasil para ligar todos os elos da cadeia. Nós não conseguiremos jamais levar empresas a ser mais competitivos para o mercado internacional e, naturalmente, se tornarem de forma competitiva no mercado nacional, se não houver uma governança forte, onde que todos os elos da cadeia conversam, né, e que não ficam ali simplesmente tentando ganhar vantagens sobre os seus competidores e os seus fornecedores, mas sim uma união que se faz à força. Então, isso eu falo com muito orgulho dessa parte de governança e me sinto em casa quando eu ouço tão corriqueiramente aqui a palavra governança. Tá? Então, aí sim, por meio dessa governança, nós vamos formular o planejamento nosso estratégico, que aqui vem uma das nossas estratégias, por exemplo, é entender a maturidade das empresas. Nós precisamos entender em que momento a empresa está,
né, na maturidade de internacionalização. Aquela empresa que só tem o desejo de exportar, aquela empresa que já exporta, aquela empresa que já tem uma planta fabril no mercado internacional, aquela empresa que já nasce, que nós chamamos de born global, já nasceu exportadora, já nasceu internacionalizada por uma demanda, etc. Então, esta é a primeira fase que nós temos internamente, seguido da segmentação das verticais. Hoje, nós temos as verticais de embalagem, plásticos para agricultura, insumos para a transformação, construção civil, brinquedos e poriculturas e utilidade doméstica. Feito isto, entendendo a maturidade das nossas empresas, entendendo o perfil dessas verticais, nós vamos, sim, ranquear os mercados-alvos, que foi um trabalho árduo, mês passado, que nós estamos no momento de formulação de planejamento estratégico, porque não dá para você chegar em qualquer mercado, nós temos que entender o nosso perfil primeiro e entender onde nós vamos colocar os nossos produtos, onde temos que fazer adaptações mínimas para aquelas empresas que estão começando, para não ter que ter um investimento tão alto, né? E aquelas que já são internacionalizadas, aí sim, nós já começamos a fazer projetos mais robustos, porque ela tem, sim, poder de fogo de chegar no mercado internacional e querer colocar de forma estratégica o posicionamento de imagem. Tá? Feito isso, dito isso, eu quero falar um pouco para vocês onde que entra a sustentabilidade, inovação e design dentro do Think Plastic Brasil. Eu gosto muito, a equipe também gosta muito de comparar com o iceberg, porque a gente só vê a ponta. Todo mundo fala, poxa, do Think eu quero o filé, eu quero a promoção comercial, que é ir para uma feira internacional, já conversar diretamente com o importador, eu já quero colocar meu produto lá fora, já quero sair vendendo. Né? A gente sabe que não é assim. A visão não é lucro. Né? A visão, no meu ponto de vista, não é lucro, é aumentar, sim, o valor de uma corporação. E, para você aumentar o valor de uma corporação, quando se fala em valuation, que você tem que fazer uma avaliação de uma empresa, é ver de que forma, no futuro, ela vai ter uma longevidade, né, o que ela vai conseguir sobreviver, que ela vai conseguir pagar suas contas, mas que ela tem que aumentar o seu valor. E, para aumentar o valor, tem que ter uma junção de diretrizes para que ela consiga, de fato, se consolidar. Então, o Think Plastic Brasil não é diferente. Né? A consultoria Think Plastic Brasil não é diferente. Nós temos, por exemplo, a divisão do o iceberg, que nós chamamos de estruturante. Primeiro, temos que estruturar a empresa. Não é qualquer empresa que vai para o mercado ou que chegou aqui no Think Plastic Brasil, não. Nós já temos a maturidade, nós já sabemos o mercado que ela vai, sabemos sua vertical, não é simplesmente vamos entrar no avião, vamos lá fazer uma feira, e o Think Plastic Brasil também não é fazedor de feira. O Think Plastic Brasil é de entregar inteligência de mercado, é de entregar competência, coaching, ajudar a empresa na ponta e etc. Então, ou seja, nós dividimos com essa parte estruturante e, na ponta do iceberg, a promocional. Então, nós começamos aqui com a central de serviço, onde são os consultores do Think Plastic Brasil, conversando direto com a empresa, entendendo as suas dores, entendendo os seus anseios, o que ela precisa, e ali internamente, cada uma das especialistas, primeiro passa pela área, que é o colega que está aqui, que é o Richard, ele vai fazer esse entendimento por meio de uma análise da maturidade, passa para a especialista de mercado, que ali está dividido, essa especialista começa a fazer um planejamento básico para essa empresa e dizer para ela, ó, vamos fazer isto, depois isto, então, de uma forma contínua, até a empresa, de fato, está preparada para ir para o mercado internacional. Então, essa é a central de serviços. Nós temos o desenvolvimento empresarial, que são as capacitações. Então, cada empresa, em sua maturidade, não exportadora, iniciante, experiente, intermediária e internacionalizada, tem o seu nível de qualificação. Então, nós temos produtos para qualificar constantemente essas indústrias. Depois, nós temos a parte de inteligência, né? Ou seja, empresas ligam lá com anseios, eu quero entrar no mercado tal, com NCM e tal. Aí, sim, vai para o nosso departamento de inteligência, vai entender se, de fato, o produto dela tem match com aquele país, porque, muitas vezes, elas ouvem o concorrente está mandando para lá, mas ela não sabe o que aconteceu para trás, que houve adaptação, ou porque ela já foi para lá sendo vendida. Então, tem uma série de situações anteriores que o nosso central, que é a parte de inteligência, vai captar isso. Aí, sim, é outro eixo estratégico, e esse é muito importante, que é a sustentabilidade, inovação e design. Isso é um advocacy, né?
A sustentabilidade, eu digo que no setor de transformados plásticos, aquela empresa que não é sustentável ou que não nasce sustentável, ela está fadada ao fracasso. É impossível ir para o mercado internacional se você não tem na sua linha, na sua estratégia, a sustentabilidade. Então, o Think Plastic Brasil já vem trabalhando de longa data. Fizemos até um manual de sustentabilidade para entender o grau de maturidade da empresa do plástico, onde ela está no seu processo, justamente para entender, ela está aqui no primeiro perfil de empresa que ela precisa galgar até o 5º perfil de sustentabilidade para conseguir vender para o cliente X. Se você vai vender para um varejo como a IKEA, por exemplo, não é fácil. Uma, que a demanda é altíssima. Segundo, que ela, para conseguir te chancelar como fornecedor, ela vai fazer um estudo com você lá no início da extração, lá no petróleo e gás, passando por parte de resina até você, depois, o pós-consumo. Então, ou seja, não é fácil passar por alguns tipos de clientes. Então, hoje, é muito orgulhoso a gente olhar para as nossas empresas e ver que elas estão vendendo para a IKEA. Né? E vender para a IKEA é assim uma referência do Brasil, é a mesma coisa do Brasil chegar na Lua, está colocando a sua bandeirinha lá, Brasil na Lua. Tá? Só para vocês entenderem o quão é difícil. A inovação e design. Nós trabalhamos profundamente inovação e design, com também advocacy, também com provocação. Nós temos aí grandes parcerias. Nós desenvolvemos, eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, no auge da pandemia, quando a gente ainda não tinha como comprar o livro Pantone, que a nossa indústria seguia os Pantones ditado pelo mercado estadunidense, nós tivemos que criar o nosso book de tendência em cores. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o plástico se dá por duas situações: pela forma, que é o design e inovação, e pela cor. Então, é isso que é o produto plástico. Tá? Então, nós começamos a desenvolver essas cores com grandes profissionais. Eu não vou entrar em mérito aqui, porque é uma história de um pouco mais complexa, e nós já estamos aí há 6 minutos. E design, nós temos grandes parcerias e formamos um comitê de design, com universidades, profissionais do mercado, e nossa intenção é levar nossas empresas a fazer cursos em principais universidades globais, como a Politécnica de Milano, por exemplo. Tá? Então, nós estamos aí para os próximos 2 anos, próximos 24 meses, com o dever de casa aí para ser feito. E, por último, como eu disse para vocês, que é o filé mesmo, né, do projeto, é a promoção comercial, que é onde a empresa, estando preparada, ela vai para uma feira internacional, vai participar de projetos compradores, nós vamos trabalhar a imagem do branding daquela empresa. Então, desta forma que nós colocamos, é o mais palpável de uma empresa não desistir do processo de internacionalização e conseguir, de fato, implantar a cultura da internacionalização na sua corporação. Aqui, só agora finalizando, vou citar 3 cases. Aqui é a Vazarte. A Vazarte é uma empresa fabricante de vasos. Ela uniu com outras 2 empresas e resolveu um problema de um setor têxtil, onde que ela usa os restos de calça jeans, por exemplo, para fazer envases junto com resina. Ela foi reconhecida, por exemplo, no mercado agora europeu. Né? É uma empresa que começou lá atrás, que ainda não exportava e hoje está exportando para vários países, justamente com esse mindset de sustentabilidade, inovação e design. É uma empresa que segue as tendências do Color Trend, que é produzido pelo Think Plastic Brasil, e é uma boa referência. Outra é a Val Group, ela é uma empresa já internacionalizada, muito grande, e ela tem aqui, por exemplo, o PET em PCR, que já é um plástico reutilizado, ou seja, aquele PET que todo mundo fica mostrando em rios, mares, ela usa aquele PET, recicla aquele PET e volta novamente o bottom to bottom para o mercado. Ou seja, já resolvendo soluções na área com inovação e sustentabilidade. E, por último, eu comecei a falar para vocês sobre o Color Trend. O Color Trend é algo que nós entregamos para as nossas empresas anualmente, vai acontecer agora esse ano no Summit, que são as tendências que estão sendo produzidas pelo Junacal. Nós contratamos profissionais de ponta, e para esse projeto parar de pé, eu digo novamente a palavra governança. Nós tínhamos que unir todos os elos da cadeia. Começamos com o Master Batch, que é o que vai dar, por exemplo, a matéria-prima, vai levar a matéria-prima até a empresa que vai fazer a transformação, né, de utilidade doméstica, construção civil. Então, em vez de nós ficarmos copiando as cores do Pantone,
que é ditado globalmente, que todos seguem, por que não o Brasil ditar tendência com tamanha riqueza que nós temos aqui dentro do nosso país, com a Amazônia diversificada, com várias cores lindas? Por que eu vou vender meu produto lá fora contando uma história do Brasil? Esse é um verde de uma área específica da Amazônia, ou esta cor é uma da castanha, ou é algo que é do Paraná, do Pará. Então, você começa a vender algo que tem um pitch, né, e um mindset distinto dos demais, que vão falar, não, aqui simplesmente é a cor de tendência do ano, que é uma coisa que é quase que transversal. Então, é isso. Eu vou deixar aqui só para vocês também o QR Code, para aqueles que querem, mas qualquer coisa nós estamos ali no stand também, que vocês conseguem fazer inscrição para participar do Summit. Também é de forma gratuita. Junto com o Integra QM, nós temos uma parceria. Essa mesma publicidade que eu estou fazendo aqui, a Integra QM vai ter oportunidade de fazer junto conosco lá, porque eu acredito que essa governança, esse encontro, né, de objetivos iguais, é onde que nós vamos chegar cada vez mais longe e colocar o Brasil no palco, em sua posição, de forma que ele merece. É isso. Obrigado. Bom, Carlos, muito obrigado pela sua apresentação. Com certeza, esse trabalho que vocês estão executando ajuda muito, auxilia muito as empresas aí no processo de exportação e internacionalização de empresas no setor de plásticos. Bom, agora eu gostaria de convidar a Catarina para fazer a sua apresentação, falar um pouquinho mais sobre tendências, inovação, design como pilares da internacionalização. Bom dia. Penso que neste momento já estejam a ver a minha apresentação. Conseguem ouvir-me? Sim, estamos conseguindo ouvir. A apresentação está iniciando. Pronto, estamos vendo. Certinho, Catarina. Catarina reforçando diretamente de Portugal, hein, gente? Ó, que legal. Vamos lá. Exatamente, Portugal, e já agora deixo a palavra para o caso de haver alguma palavra que possam não perceber no final, fazerem as questões. Eu trabalho com alguns colegas brasileiros e tenho amigos brasileiros e tenho essa noção de que muitas vezes nós temos palavras que não são as mesmas palavras usadas aí no Brasil. Eu vou tentar ser o mais clara possível. Conforme a minha apresentação disse, eu sou a técnica de Economia Circular e Ambiente no PIEP, ou seja, eu debruço-me mais sobre a parte da economia circular. No entanto, estou aqui hoje para vos apresentar o primeiro desafio que nós enfrentamos em todos os projetos que sejam de inovação, sustentabilidade e design. Ou seja, aquilo que o Carlos falou ainda há pouco é aquilo que eles fazem para a inovação, que visam a sustentabilidade, o design, escolhas de novas cores, mas antes de nós começarmos neste desafio, a primeira coisa que nós temos que aferir é os requisitos. E o que é isto dos requisitos? São basicamente regulamentos e diretrizes que nós temos que cumprir para garantir a conformidade legal do nosso produto. Estes regulamentos estão estabelecidos para produtos a níveis de padrões de qualidade, segurança e até de sustentabilidade. Se nós não cumprirmos e não tivermos o interesse relativamente a estes requisitos, aquilo que pode acontecer é depois nós comprometermos o nosso produto final, ou seja, antes da ideia, ou melhor, a ideia tem que surgir, mas antes de haver desenvolvimento para a parte da sustentabilidade e do design, a primeira coisa que nós temos que averiguar é quais são os regulamentos linkados a esta nossa ideia. Ou seja, existe uma empresa, a empresa do Sr. Rodolfo, que quer produzir uma garrafa mais robusta, com a incorporação de plástico reciclado e que dê para muitas reutilizações. Posto este problema, qual é o primeiro passo que nós temos que averiguar? É quais são os requisitos legais e técnicos para a seleção de materiais. Na União Europeia existem basicamente 3 regulamentos base linkados ao contacto alimentar. São estes o Regulamento 1935/2004, o Regulamento 10/2011
e o Regulamento 2022-1616. O primeiro fala em todos os materiais em contacto com os alimentos, não só o plástico, ou seja, fala de vidro, metal e tudo mais. O segundo fala de materiais plásticos e o último fala de materiais plásticos reciclados. Eles estão todos interligados um no outro, sendo que nós vamos perceber através da minha apresentação que muitas vezes aquilo que os regulamentos acabam por dizer é que tem que cumprir com o regulamento anterior. E por isso estes são os três regulamentos que nós temos que seguir aqui dentro da União Europeia a nível de contacto com alimentos. Começando no primeiro regulamento, em que dita os materiais genéricos, não tinha passado esta parte, em que dita os materiais genéricos, ele basicamente é muito simples. Ele dita regras comuns, regras essas que se baseiam mais a nível de rastreabilidade, da rotulagem, das boas práticas de fabrico para todos os produtos em contacto com os alimentos. No caso do plástico, ele depois faz a interligação para o regulamento seguinte. Este regulamento precisa de ser seguido para todos aqueles produtos que queiram ser vendidos dentro do espaço económico europeu, ou seja, visando aqui uma parte de internacionalização do Brasil para a Europa. Este regulamento é obrigatório ser seguido porque ele carece de uma declaração de conformidade do produto, mas ele fala de todos os materiais em geral. Mais especificamente no plástico, que é este tema que me traz aqui hoje em parte. Temos o Regulamento 10/2011, e este é o regulamento específico para o plástico, e já agora eu não fiz a menção, mas todos estes regulamentos, eu depois posso partilhar a minha apresentação, e dentro da minha apresentação tenho o link para cada um dos regulamentos, mas eles também podem ser consultados online, no site do Direito da União Europeia. Eu, entretanto, também, a minha pouca pesquisa que eu fiz sobre a regulamentação no Brasil, daquilo que eu vi, a vossa regulamentação são resoluções pela Anvisa. Eu não tive a oportunidade de consultá-las, elas não eram públicas. No entanto, esta regulamentação é pública, por isso vocês podem sempre consultar para perceber todos estes requisitos que eu também vou aqui falar muito por alto, não vou conseguir falar muito especificamente de todos eles, porque senão isto 20 minutos não chegava e ia ser muito exaustivo também. Falando então deste regulamento que é sobre matéria plástica para contacto alimentar, ela define os requisitos tanto às matérias-primas que nós vamos selecionar para desenvolver o nosso produto, como os requisitos que o nosso produto final tem que ter. Ou seja, no anexo 1 do regulamento tem todas as substâncias que nós podemos usar, assim como as quantidades que podemos usar na seleção da nossa matéria-prima para desenvolver este novo produto. Mais à frente, tem uma série de testes que nós também temos que fazer para o produto final. Este produto final também tem uma série de requisitos a cumprir. Este regulamento fala da definição da barreira funcional, e já agora este regulamento tem uma série de emendas já, a última atualização já foi em 2020, no entanto, procurando por este regulamento, vocês vão ver o regulamento atualizado. Dizia eu, relativamente à barreira funcional, diz que tem que cumprir com os artigos 13 e 14 do regulamento, que basicamente diz que não pode ser CMR, não pode ter nanoformas e tem que cumprir os limites de migração. O que é isto agora de uma barreira funcional, para quem possa não saber? É uma barreira que vai estar entre o alimento e o meu material, que vai impedir que exista aqui limites de migração de substâncias perigosas. Quando nós falamos em matérias-primas virgem, por norma, não é muito usual, mas a matéria-prima que nós temos em causa pode efetivamente libertar substâncias perigosas e aí sim é obrigatório o uso da barreira funcional se ainda tivermos a ideia de usar essa matéria-prima, mas quando eu chegar à regulamentação com os plásticos,
Esta é por norma, a opção escolhida quando trabalhamos com materiais reciclados, devido a problemas de contaminação. Como eu estava a dizer, o regulamento estabelece restrições relativamente às substâncias que podem estar presentes no nosso produto final. Essas restrições são elas a migração global, a migração específica, os PAAs e os NIAs. Começando pela migração global. A migração global está definida que tem que ser inferior a 10 mg por decímetro quadrado, e já agora, esta migração global é de todas as substâncias que se possam encontrar no produto final. A migração específica são substâncias que são mais perigosas que outras e, por isso, elas próprias têm uma migração específica que, no final, tem que cumprir esta migração global. O que é que eu quero dizer com isto? Para uma substância em que ela possa estar presente em 5 mg, outra substância que também possa estar presente em 5 mg e ainda outra que esteja presente em 5 mg, esta migração específica já não vai ser compatível com a migração global, por isso já não vai poder, este produto final já não vai ser aceito. Estes limites de detecção estão no anexo 1 e no anexo 2 deste regulamento. Depois temos as aminas aromáticas primárias, tem que ser inferior a 0,02 mg por quilo, e os NIAs, que é aquilo que é mais difícil de controlar. Os NIAs são substâncias que não são adicionadas intencionalmente, ou seja, elas acabam-se por formar através de outras substâncias, através de certos processos, e depois encontrar estas substâncias torna-se mais difícil, mas já agora o valor limite é inferior a 10 microgramas por quilo. E estas são os 4 análises, os testes e ensaios que são precisos fazer ao produto final para ele ser aprovado. Este regulamento dita ainda como é que estes ensaios devem ser feitos, ou seja, ele define simuladores e condições de ensaio, assim como a verificação dos limites de migração. Estão presentes nos anexos 3 e 5, tudo aquilo que tem que ser feito. À semelhança do regulamento anterior, todos os produtos têm que ser acompanhados de uma declaração de conformidade. Esta declaração de conformidade consta do anexo 4 e se calhar aqui é neste ponto-chave que também vocês têm que focar nesta declaração de conformidade, porque todos os produtos que tenham que ser vendidos na União Europeia têm que ter esta declaração de conformidade. No último regulamento que eu vos vou falar, que é relativamente às matérias plásticas em contacto com o alimento. Este regulamento fala muito sobre requisitos também, e esses requisitos penso eu que sejam essenciais vocês também cumprirem, mas ele também fala de certificações que a indústria recicladora, ou seja, quem faz a reciclagem dos materiais, tem que obter. Ou seja, ele define que dentro do espaço económico europeu, todas as indústrias recicladoras têm que ser certificadas. Isto não se vai aplicar certamente ao Brasil. No entanto, todos os produtos que depois acabem por ser usados na União Europeia têm que contemplar esta declaração de conformidade. No regulamento anterior já tinha esta declaração de conformidade e neste novo regulamento também tem uma declaração de conformidade que é esse o meu foco na minha apresentação, porque apesar de vocês não terem que cumprir aí esta certificação das recicladoras, no entanto, se o cumprirem, tanto melhor, é sempre uma garantia para o comprador saber que é uma recicladora certificada conforme as diretrizes europeias, no entanto, não têm que o cumprir. O que é que têm que cumprir? Têm que cumprir que, para vender o vosso produto, esta declaração de conformidade tem que existir. Posto isto, o que é que fala então este último regulamento que eu vos trago? Ele relaciona-se com o regulamento anterior, ou seja, todos os produtos desenvolvidos com material reciclado têm que cumprir com os requisitos do material virgem, a nível de testes de limites de migração e substâncias e por aí fora. Ele, exatamente, diz que temos que controlar
o uso das matérias plásticas de forma a que eles sejam seguros para a aplicação alimentar. Ele permite o uso do plástico por trás de uma barreira funcional. A parte desta barreira funcional é muito abordada em reuniões com os clientes, porque eles querem sempre tentar perceber qual é a espessura que tem que cumprir esta barreira funcional. Não existe uma espessura para a barreira funcional. Esta espessura vai depender sempre do material que está por trás da barreira funcional, ou seja, qual é o potencial de contaminação que eu tenho no meu material por trás da barreira funcional e, mediante esse material, eu vou ter que definir esta minha barreira funcional. O que é que ela vai fazer? Ela vai permitir, ou melhor, não vai permitir que sejam transferidas substâncias perigosas depois para o alimento. Este regulamento estabelece também que é preciso fazer a descontaminação do plástico devido a apresentar maior risco. Como eu tinha dito anteriormente, ele estabelece requisitos específicos para a cadeia toda, desde a recolha até a trituração, até à transformação. Estes requisitos são essenciais no espaço económico europeu porque eles têm que ter um certificado dos regimes de reciclagem. Mas estes requisitos não são, eu entretanto vou apresentá-los na mesma, por curiosidade até, mas estes requisitos não se aplicam obrigatoriamente ao Brasil. Ele identifica também tecnologias que neste momento são autorizadas, são utilizadas como conforme neste momento. Fala ainda, ou melhor, obriga ainda a que todos os produtos sejam acompanhados da tal declaração de conformidade. Era aqui que eu também queria dar o ênfase, porque esta declaração de conformidade, efetivamente, se vocês quiserem exportar para a Europa, ela tem que existir nos produtos que vocês exportam. Tecnologias que neste momento são adequadas, quer por ser mais seguro, quer por testes que já foram feitos, neste momento pode ser utilizada a reciclagem mecânica do PET e tudo aquilo que seja um circuito fechado e controlado. Estas tecnologias estão listadas numa lista. Esta lista vai ser publicada num registro público da União, onde vão estar listadas todas as tecnologias, assim como a inscrição dos recicladores, que era aquilo que eu estava a falar, que todos os recicladores têm que ser certificados, ou seja, nesta lista, que ainda não existe, porque isto ainda está em processo de migração, por assim dizer, este regulamento só saiu em outubro do ano passado, e então ainda os próprios recicladores ainda estão neste momento a fazer esta certificação, porque ainda estão dentro dessa data. Esta lista vai constar tudo que sejam as novas tecnologias, os recicladores, os processos de reciclagem para os quais eles estão inerentes, e é preciso fazer o registro. Relativamente ao circuito fechado e controlado, o que é isto de um circuito fechado e controlado? O circuito fechado e controlado tem que assegurar que todos os polímeros são fabricados de acordo com o Regulamento 10 de 2011, que é o Regulamento de Matéria Plástica que não reciclada, ou seja, no caso dos reciclados, eles também têm que assegurar o Regulamento das Matérias-Primas Virgens. E ele exclui a recolha proveniente do consumidor, ou seja, um circuito controlado e fechado é um business to business. É eu vender para uma empresa e depois recolher dessa empresa e voltar a reciclar esse produto, quer por defeito, quer por já não ter uma utilidade. E o material resultante tem que ser o mesmo, tem que ter a mesma função do material da origem. Ou seja, se eu recolho caixas de transporte de peixe, eu depois tenho que usar essas mesmas caixas para o transporte de peixe. Neste circuito fechado e controlado, não é preciso uma autorização, não precisa do reciclador ser certificado, no entanto, tem que haver esse registro na lista da União. Uma nova tecnologia é qualquer processo que vai exigir uma autorização e encontra-se no anexo 2. Para ser considerada uma nova tecnologia, ela tem que baixar os níveis de contaminação potencial de forma a cumprir os regulamentos do 1935/2004, que foi o primeiro regulamento que eu vos falei.
estes são os 3 regulamentos para o contacto alimentar. Respondendo agora ao problema da empresa do Rodolfo, em que ele quer produzir uma garrafa que seja mais robusta, com a incorporação do plástico e que dê para mais utilizações. Qual foi a ideia que surgiu neste caso em concreto? Foi então desenvolvermos uma garrafa de água com a incorporação de 50%, 80%, o que for, sendo que o limite mínimo seria aqui tentar os 50%. O material pensado foi o PET, e como foi o PET está considerado uma tecnologia de reciclagem adequada, ou seja, não há de ser um problema nos materiais reciclados. O que é que nós temos que cumprir? Temos que cumprir os requisitos de 10 de 2011, ou seja, fazer os testes de migração e a seleção de materiais para que depois este meu produto final seja aceite no mercado e seja aceite a nível de qualidades. Trazendo aqui outro caso, que é desenvolver uma caixa para o transporte de peixe fresco utilizando um polímero reciclado e que depois seja também reciclável. O polímero, neste primeiro projeto pensado, não era um polímero que fosse uma tecnologia adequada, ou seja, não poderia ser usado ao abrigo da legislação dos reciclados, a não ser que fosse utilizado uma barreira funcional, ou seja, por detrás da barreira funcional nós podemos ter aqui materiais que não sejam considerados uma tecnologia adequada, desde que depois comprovemos a eficácia desta barreira funcional através dos testes de migração. Ou seja, a alternativa para esta ideia podia ser ou mudarmos aqui o polímero, ou então utilizar esse polímero, mas por trás da barreira funcional. No entanto, como esta caixa que precisava de ser reutilizada, reciclada, se encontrava em circuito fechado e controlado, já não havia problema em ser um PP, que acho que era o caso, já não havia o problema em ser um PP, porque, como eu disse anteriormente, o regulamento de matéria plástica reciclada aceita a reciclagem mecânica de PET e aceita tudo aquilo que seja em circuito fechado e controlado. O que é preciso depois fazer? Comprovar este circuito fechado e controlado através de uma declaração de conformidade que vai mostrar esta rastreabilidade e, à semelhança de todos os produtos que sejam desenvolvidos, sejam eles reciclados ou não, cumprir com os regulamentos da matéria plástica para contacto alimentar. Último caso, e até porque já estou a fugir aqui um bocadinho ao meu tempo, o cliente tinha a ideia de desenvolver um sistema de tubagens para hidroponia, utilizando um polímero que fosse reciclado e reciclável. Neste showcase não foi complicado, porque depois, através da consulta da regulamentação, percebeu-se que as plantas, antes da colheita, não têm que obedecer aos requisitos para contacto alimentar. Ou seja, estes 3 regulamentos que eu acabei por vos apresentar agora, não temos que os cumprir porque não é considerado contacto alimentar. Tem apenas que cumprir com os requisitos legais relativamente a contaminantes e metais pesados. Isto é aquilo que eu vos trago hoje. Salientar esta parte essencial em tudo aquilo que seja um projeto de inovação, sustentabilidade e design, porque se as ideias não forem fundamentadas na regulamentação, eu até posso desenvolver um produto, mas esse produto depois não vai ser aceito. Muito boa apresentação, Catarina. Muito obrigada, viu? Eu acho que é muito importante entender um pouquinho mais que não é só colocar um produto, temos que ter diversos cuidados. E assim como no Brasil, lá fora também tem. Então, é muito importante trazer isso. E quanto mais a empresa está preparada, com certeza auxilia aí a empresa chegar bem além. Então, agora, vamos abrir o espaço aqui para as perguntas enviadas para nós aqui pelo WhatsApp. E eu gostaria de iniciar com o Carlos. Perguntaram aqui sobre o projeto Think Plastic Brasil,
se ele apoia e capacita as empresas no processo de atendimento, de regulamentar outros países para o objetivo de qualificar o produto para esses mercados. Se caso as empresas que vocês atendem durante o projeto, vocês prestam algum tipo de serviço ou até mesmo auxiliam elas para conseguir atender aí essa regulamentação dos mercados. Ótima pergunta. Na verdade, dentro daquele eixo estratégico central de serviço e inteligência de mercado, nós temos alguns parceiros internacionais, até mesmo parceiros aqui nacional, e quando a empresa precisa certificar algum produto, nós entramos em contato, e quando eu digo parceiros, é que as empresas clientes, elas têm uma vantagem, porque nós tentamos sempre fazer essas parcerias para minimizar o custo de transação. Então, se ela vai até essa empresa sozinha, ela teria um valor X, indo conosco, ela tem X menos Y. Então, ela tem essa vantagem também. Então, ou seja, nós trabalhamos com alianças estratégicas, com parcerias, tanto nacional quanto internacional. Ótimo. Então, vocês conseguem conectar aí as empresas a players para auxiliar no processo. Ótimo. Para a Catarina, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp sobre como a inovação impacta as empresas a conseguirem se regularizar no mercado europeu. O processo de liberação é demorado para conseguir atender todas as regulamentações? Como que funciona? Depende. Esta última regulamentação, a regulamentação de plásticos reciclados, realmente, como ainda é nova, como ainda não há um conhecimento vasto nesta regulamentação, nós vamos tendo muitas entraves nos projetos, porque há certas situações que ainda não são claras, e mesmo consultando, às vezes, esta direção-geral que nos apoia nesse sentido, eles próprios não estão, às vezes, uniformizados neste sentido. Ou seja, todas estas regulamentações novas, por falta de conhecimento, sim, podem vir a atrasar e a dificultar um processo de inovação. Todas as regulamentações existentes, que nós já conhecemos de partida, o cliente, no meu caso em específico, nós somos nós fazemos investigação, ou seja, o cliente chega até nós com uma ideia e se nós soubermos que essa ideia já não é concebível, quer por requisitos legais, quer por requisitos técnicos, porque às vezes eles querem usar até polímeros para fazer coisas que não dá. Por isso não é só às vezes a regulamentação, é mesmo a parte técnica. Como nós já temos o know-how nesse sentido, não. Informamos o cliente e fazemos essa parte de consultoria, que não vai ser possível porque a regulamentação assim não o permite e facilmente passamos para outras soluções de inovação. Ótimo, legal. Bom, para o Carlos, chegou também uma pergunta a respeito sobre os cases apresentados, sobre as 3 empresas. Como que o Think Plastic Brasil conseguiu auxiliar as empresas a inovarem, se vocês auxiliaram de alguma maneira, e como? Bom, na verdade, nós nos encaramos como protagonistas. Então, é a nossa responsabilidade puxar a cadeia de transformados plásticos para o processo de internacionalização. Então, nós tentamos sempre estar um passo à frente. Ou seja, para fazer isso, às vezes, ontem eu ouvi uma primeira palestra falando sobre mudança. Ninguém gosta de mudar. Imagina nós tentarmos mudar uma cultura de um setor como um todo, pensando no mercado global e não local. Então, nós fazemos isso por meio de algumas atividades. Por exemplo, nós implantamos um prêmio, né, para destacar aquelas empresas que, de fato, estão investindo nessas mudanças a nível global, no que tange os pilares sustentabilidade, inovação e design. E, no Brasil, eu acredito que no mundo tem algo bem peculiar, que é, se o meu concorrente está fazendo, o que eu estou fazendo aqui parado? Então, quando ele ganha um troféu ali na frente, que o mercado o reconhece, e nós fazemos questão de levar esse prêmio também para o mercado internacional, a empresa começa a ser seguidora. E assim começa toda a indústria a caminhar para aquela direção. Então, nós auxiliamos nesse ponto. O outro ponto são os cursos que nós fazemos
Por exemplo, no Summit são 2 dias, 21 e 22, de seminários. Nós estamos trazendo Karim Rashid, que é o papa do design do plástico global. Nós estamos trazendo o Chassa, que é o papa também da economia circular do plástico e outros materiais. Por que nós fazemos isso e um investimento dessa envergadura? Justamente para mostrar para as nossas empresas que elas têm competências bem maiores do que elas imaginam, né? Nós, lá atrás, enfrentamos um problema gigantesco, que as empresas, quando iam para uma feira internacional, tinham vergonha de falar que estava vendendo plástico. Não olhava olho no olho do cliente, porque elas não tinham pitch preparado para falar que a empresa dela é sustentável. Então, também nós caminhamos, começamos a preparar a indústria nesse sentido. Temos uma parceria muito forte com a própria Braskem, que está na ponta, que vende a resina, é uma empresa que está preocupada com seus clientes e para dar força à indústria e mostrar que há essa competência de desenvolvimento de produtos, etc. Ela tem o Casulo, que trata-se de design e sustentabilidade, que é um projeto fantástico. Eu convido a vocês também a pesquisarem no Google sobre o Casulo, que é uma referência global hoje, essa iniciativa, e isso se aplica às nossas empresas. Então, respondendo com o início da minha fala, nós tentamos, no papel de protagonista, puxar a indústria para justamente... Aqui eu apresentei 3 cases, mas nós temos, agora vai ser lançado, nós temos 80 e poucos cases de empresas em 6 meses. E isso, antigamente, nós tínhamos que garimpar cases de sucesso para levar para o mercado internacional. Então, ou seja, a competição, o mercado livre e aberto, faz com que a indústria consiga se mover, tá? Então, é mais nessa linha que nós vamos. Ótimo. Catarina, uma pergunta para você. Apesar de garantirem a segurança dos produtos, as regulamentações não limitam a inovação no setor de plásticos? Essas regulamentações impactam não inovar no setor ou é ao contrário? É ao contrário. Este último regulamento, o Regulamento de Matérias Plásticas Recicláveis, surgiu porque as ODS obrigam a que nós comecemos a usar materiais plásticos. E por isso mesmo, este regulamento vem um bocadinho proteger aqui o consumidor final, ele não proíbe. Ele, neste momento, tem 2 tecnologias autorizadas, a tecnologia mecânica do PET e tudo aquilo que seja circuito fechado e controlado para contacto alimentar, ou seja, todos os outros produtos que sejam reciclados, eles podem usar para outras coisas, ou seja, a regulamentação vem permitir também que exista esta inovação, ou seja, eu acho que ela apoia e não restringe. Acho que era isso a tua pergunta, certo? Sim, sim. Eu acho que ficou bem claro que isso não vem para impactar, mas sim para auxiliar e fazer as empresas realmente buscar novas tendências para conseguir atender regulamentações. Perfeito. Catarina, sim? Assim como também vem dar apoio, porque se nós nos desconhecermos o que é necessário, também não vamos saber depois fazer. Por isso, as regulamentações também acabam por dar aqui o apoio necessário para que exista esta inovação olhando para a sustentabilidade. Ótimo, legal. Catarina, outra pergunta que vocês estão aí em Portugal, mas como vocês, a PIEP, pode auxiliar as empresas brasileiras nesse processo? Como funciona a questão de contratação, prestação de serviços de vocês? Acho que essa parte o meu colega Pedro Mimoso, se calhar, informou-vos mais a parte da contratação. Mas, basicamente, nós somos uma empresa de investigação e tudo aquilo que seja serviços, ou seja, nós temos diferentes departamentos. Por exemplo, eu insiro-me no Departamento de Economia Circular e Ambiente e tudo aquilo que seja serviços, ou seja, uma empresa contrata-me para fazer um serviço, mediante um valor monetário, eu vou fazê-lo. Assim como também nós podemos prestar serviços de consultoria. Nós também temos o departamento de teste e ensaios, que faz análises nesse sentido, ou seja, é comprado aqui um serviço e é feita aqui uma consultoria e é feito daqui, sai daqui um resultado. Por isso o PIEP podia auxiliar nesse sentido.
quer no sentido da consultoria, quer no sentido depois de fazer os testes e ensaios necessários para depois o produto ser aprovado. Da Ótimo. mesma forma que acaba por ser esse serviço, que não conta como um serviço, mas que nós prestamos aos nossos clientes quando estamos inseridos em projetos. Ótimo, legal. Carlos, assim como a PIEP, né, como faz para contratar, como que uma empresa e quais perfis de empresas hoje que vocês conseguem atender pelo projeto setorial Think Plastic Brasil? E como que funciona para a empresa querer alguma prestação de serviço de vocês? Como que funciona o processo aí de contratação de vocês? Legal. Eu vou começar respondendo sobre os diferenciais competitivos de ter o Think Plastic Brasil como parceiro, porque um dos principais deles é justamente minimizar o custo de transação da empresa. Quando a gente fala de custo de transação, é importante dizer que é o custo de investimento da empresa, em vez de ela alocar, por exemplo, pagando um espaço, uma montagem, ou um curso para capacitar o pessoal da área de exportação e internacionalização. Nós temos um registro dentro do setor de transformados plásticos, o turnover é muito alto. O que isso significa? Que nós preparamos a empresa, capacitamos aquele profissional, e depois de 2 anos, aquele profissional que está altamente qualificado vai para outra corporação, e só que nós temos todo o DNA de como foi feito esse processo e qual foi o ativo que ele levou consigo. Nós conseguimos novamente entrar na indústria e entregar todos esses ativos, né, de capacitação em tempo recorde. Então, ou seja, esses são um dos diferenciais. Nós trabalhamos com todos os níveis de porte de corporações, desde micro, pequena, média e grande. Claro que a gente sempre faz esse mix, são bem menos empresas grandes corporações, porque o nosso foco é micro e pequena, né? No entanto, as pequenas, micro e pequenas aprendem muito com as grandes. É super importante estar fazendo esse network, porque é nesse momento que elas vão ter, na ponta, né, esse network, um aprendizado bem mais robusto que, às vezes, sentado numa cadeira, né, ouvindo teorias. Dito isso, nós trabalhamos também desde a empresa que tem o desejo de exportar, que é a não exportadora, a iniciante, intermediária, né, experiente e a internacionalizada. Né, dentro do nosso, vamos dizer, do nosso pipe hoje, interno, nós temos praticamente, aí, dentre as 210 empresas, umas 20 empresas que são internacionalizadas, ou seja, que têm plantas em outros países. E aprendemos muito com essas empresas. Para vocês terem noção, há empresas dentro do portfólio que não usa um serviço de promoção e imagem do Think Plastic Brasil, mas usa a inteligência, a central de serviços, os contatos que nós temos de entrada junto aos governos, embaixadas, SECONs, e a gente consegue fazer esse link para poder abrir caminho para essas empresas. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, para fazer parte do Think Plastic Brasil, primeiro, há uma tratativa inicial com nossa área comercial. O Richard também é responsável por essa área. Ele vai fazer um levantamento da maturidade dessa empresa para entender a especificidade daquela corporação e, de fato, quais produtos nós vamos encaixar para aquela empresa do que, de fato, ela precisa. Porque nós temos, eu estou dizendo isso, parece ser muito bonito teoricamente, mas mensalmente, nossa governança, por ser forte, eu tenho que apresentar resultados. Então, eu sou o cara que recebe muitos puxões de orelha, né? Então, ou seja, aquela empresa que entrou, está dando resultado, ela avançou no grau de maturidade, não avançou, por quê? Então, está errado. O que você fez de errado? Então, vamos voltar, vamos verificar por que esse grupo de empresas não está conseguindo colocar seu produto lá. Nós temos a meta de, em 6 meses, a empresa já está exportando. E quando ela passa pelo serviço que a gente acha extraordinário, que a Apex tem, junto com o PayEx, nós já temos aí, já cortamos aí uns 2 anos de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue bem mais rápido e fácil de colocar a empresa no processo de internacionalização. Perfeito. Catarina, uma outra pergunta é que, durante a apresentação, foi destacado muito a questão de regulamentação para o setor de alimentos. E também perguntaram quais seriam as regulamentações para embalagens para alimentos para animais
E também, além dos para animais, se também existe alguma outra regulamentação específica para outros setores, como, por exemplo, de cosméticos. Eu não vou saber responder a isso, ou seja, não sei dizer o número da regulamentação. Todos os projetos que nós temos, a primeira parte que nós fazemos é o estado da arte, ou seja, nós fazemos a pesquisa daquilo que já existe, inclusive da regulamentação que já existe, e mediante cada projeto, cada ideia que ocorra, nós fazemos essa pesquisa na regulamentação. Efetivamente, eu estou muito linkada à Contacto Alimentar e por isso não sei enumerar aqui regulamentações, mas sim, existem regulamentações para a comida dos animais, e existem regulamentações para os cosméticos de certeza absoluta. Neste site que eu sugeri, que é o Direito da União Europeia, tem lá presente todas as regulamentações, por isso, fazendo uma pesquisa em concreto do produto que depois se pretende disponibilizar, é só pesquisar nesse site e vão conseguir ver aí, mas realmente não consigo, lamento, responder, enumerar aqui as regulamentações nesse sentido. Sim, sem problemas, mas é importante entender que fazendo uma pesquisa é viável e encontrar essas informações, então isso é muito importante. Bom, então nós estamos caminhando aqui para a finalização do painel, e aí uma pergunta para finalizar aí, para os dois palestrantes, né, para os dois convidados. Hoje, o Brasil, se a gente comparar com o restante do mundo, como que vocês falam que o Brasil se enquadra no segmento de inovação no setor de plásticos? Vocês conseguem comparar o Brasil com o restante do mundo? Essa pergunta, se for para mim, é um bocadinho ingrata, porque eu, por acaso, não vou conseguir responder, não tenho a noção. Se calhar o Carlos, melhor que eu, saberá responder a essa pergunta. Perfeito, Catarina. Primeiro, eu te agradecer, é uma honra estar aqui dividindo o palco com você, viu? Mas vamos lá. Sim, a gente consegue comparar indústrias nossas aqui, que, por exemplo, é a única das Américas, isso eu estou falando América do Norte também, que tem maquinários potentes, né, que, desenvolvido internamente, entrega muito mais que as empresas americanas, por exemplo. Tá? Nós temos grandes diferenciais competitivos, sim, e isso vem se destacando cada vez mais. Por isso, daquela iniciativa que eu respondi numa pergunta anterior, que nós começamos a levar para o mundo os cases de sucesso. Então, ou seja, antigamente, quando nós fazíamos um evento internacional, íamos para uma feira, dificilmente nós conseguimos atrair a atenção de jornalistas. Esse ano, nós tivemos o prazer de ter 6 jornalistas no nosso estande para conversar com as nossas empresas, justamente as quais estão entregando inovação. Então, ou seja, nós temos essa competência, estamos caminhando cada vez mais em passos largos, a indústria sendo sempre puxada pela esse protagonismo, né, igual disse da Braskem, do Think Plastic, da própria Biplast, né, porque essa governança forte que vai tornar o país, principalmente no setor de transformados plásticos, cada vez mais competitivo. Perfeito, então. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês no painel, quem está presencialmente, está online. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Catarina. Foi muito importante trazer essas informações para quem está aqui acompanhando, e eu agradeço a todos a presença de vocês. E, em nome do PayEx, também, onde eu faço parte, Programa de Qualificação à Exportação, eu gostaria de agradecer, principalmente aqui, depois do PayEx, o Think Plastic Brasil, é um projeto muito importante para continuar na trilha da exportação. A gente quer induzir as empresas a iniciar o processo, e, sem vocês, com certeza, as empresas não dariam continuidade de uma melhor performance. Com certeza, vocês auxiliam, com certeza, auxiliam demais as empresas aqui no setor de plásticos. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Muito bem. Nós que agradecemos, muito obrigado.